exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o título da mensagem está aí, no finalzinho do verso 9, que o apóstolo Pedro diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E é isso que eu quero propor aos irmãos, uma reflexão nessa manhã. Vamos falar um pouco sobre a fé. O apóstolo Pedro, ele diz que, reparem na expressão dele, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Três pontos nessa pequena frase, que nos dá uma noção do que ele está dizendo. Primeiro ele diz obtendo, o verbo está no gerúndio, porque ele está dando a ideia de que isso há uma progressão. Então é algo que se inicia e tem um desenvolvimento. E ele fala que o fim da vossa fé, ou seja, a finalidade, o que culmina essa fé, qual é o fim, o propósito dela? A salvação da vossa alma. E a salvação também é algo progressivo, porque aqui o que ele está dizendo da salvação, dessa progressividade, ela também é progressiva como a fé. A fé, para a gente poder iniciar uma reflexão, é importante a gente entender o seguinte, o que seria a fé? A gente vai trazer um conceito, mas o ministério vem falando sobre isso. E por que esse conceito da fé é importante? É porque nós temos que entender que tudo que nós agimos e como nós procedemos, ele está ligado à nossa mente. Você é aquilo que está na sua mente. A forma como você procede, age nas relações e tudo, está porque existe na sua mente aquele norteador. Ninguém procede contrário à sua própria mente. É controverso, a não ser que a pessoa tenha alguma anomalia. Mas, via de regra, não tem como a pessoa proceder senão segundo a sua mente. E o que o Evangelho propõe é que nós tenhamos a mente de Cristo desenvolvida. Porque a mente de Cristo significa que nós vamos desenvolver, nós vamos agir conforme Cristo. E se nós não agimos conforme Cristo, é porque nos falta receber mais da mente de Cristo. E aí o apóstolo, ele está dizendo o seguinte, olha, esse desenvolvimento da salvação da alma, ele passa pela progressão da fé. O desenvolvimento da salvação ou o crescimento de Deus, ele passa pelo crescimento da fé. E o que seria essa fé? Alguns pontos. Primeira coisa que a gente tem que guardar no coração, se você não guardar o conceito que nós vamos trazer, que o ministério tem trazido, mas guarde uma coisa no seu coração, inicialmente falando. A fé fala de um despertar de consciências com relação às realidades espirituais em Deus. A fé é uma força motriz, como o Alexandre gosta de falar, ou um poder impulsionador que nos faz agir em obediência ao Evangelho. Por isso que o escritor aos Hebreus ele vai dizer o seguinte, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele já começa dizendo, olha, porque quem se aproxima de Deus, ele só pode se aproximar porque ele confia que ele existe. Confia de que ele é o fundamento daquilo que não é visível. Porque você terá que caminhar sobre uma rocha daquilo que é invisível. É o próprio Deus. Porque o que nós dizemos sobre o Evangelho e que Jesus pregou não parece encontrar consonância com aquilo que o mundo espera ou o mundo então propaga. Porque se nós dissermos o seguinte, Jesus disse, olha, é melhor dar do que receber. Olha a expressão dele. É muito profunda, não é dar apenas um presente, dar alguma coisa. Ele está falando de uma doação. Ele está falando que a doação ela é muito maior, ou ela é muito melhor do que a recepção. Porque sem a doação divina não haveria nada.
Então Deus se deu a nós. Se Deus não se desse a nós, nós nem estaríamos aqui. Aí a pergunta é melhor dar do que receber? Sim ou não? Se você começar a refletir, você vai ver que a doação é o princípio que faz com que tudo permaneça e que tudo se mantenha e que tudo prospere e que tudo vá existir eternamente, é a doação. Então, dar sempre será melhor do que receber. E aquele que recebe só recebe porque foi dado. E Deus é o doador. Então Ele é a autoridade maior. Então, se Ele se doa, se Ele dá, e nós recebemos, graciosamente nós temos, por graça, tudo aquilo que nós aqui desfrutamos. E a grande loucura humana é quando o homem tenta usurpar a glória de Deus, porque o homem entende que aquilo que ele recebeu de graça de Deus, dele é. Sendo que, na verdade, nós somos mordomos, meros mordomos. E a fé? E por que da fé? Porque a fé, ela nos faz despertar para aquilo que tem maior valor e importância, aquilo que é a realidade espiritual. É a única coisa que de fato é. Porque aquilo que é aquilo que é invisível. Aquilo que de fato faz com que nós tenhamos laços de fraternidade, entendamos Deus como nosso Pai, é aquilo que é invisível. Você não vai poder tangenciar a lealdade. Você não vai poder tocar a lealdade, a fraternidade, o amor. Como é que você toca isso? Você toca nas realidades espirituais, porque você recebeu um dom de Deus, a fé. E essa fé faz com que você possa tocar aquilo que é espiritual. Entenda, o ser humano, ele toca as coisas físicas por meio dos sentidos. E a fé e as coisas espirituais, elas não são apropriadas, você não se apropria delas por meio físico. Essas coisas são apropriadas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o que faz com que essas coisas aconteçam no espírito humano, esse construir daquilo que é espiritual. Então a fé, irmãos, é algo poderoso, é aquilo que opera dentro do homem o frutificar de Deus. Então, o apóstolo Pedro, sabendo disso, ele coloca que a finalidade dessa fé é ganhar a alma do homem. Aquela boa obra que começou dentro do coração do homem, que o apóstolo Paulo diz, que foi lá no espírito humano, houve ali o despertar da consciência, você se entendeu como filho de Deus, você entendeu que foi chamado por Deus. Quando começa, ali é um início, você vai passar por um processo. E aqui o apóstolo Pedro diz que no meio desse processo você vai ter provações. O apóstolo Pedro falava aos irmãos ali da Ásia, alguns irmãos ali da Judéia, ele falava a vários irmãos que eles estavam dispersos, eles passaram por grandes sofrimentos e eles não conseguiam nem se reunir como a gente aqui está fazendo. Como irmãos, por exemplo, infelizmente, como o Alexandre estava falando aqui, o Josué, alguns irmãos daquela localidade onde está acontecendo essas guerras não conseguem se reunir hoje. O desejo eles até têm, mas a prática não lhes é possível. E esses irmãos passavam por vários sofrimentos, várias provações diversas. E é isso que estava acontecendo lá. E ele, o apóstolo Pedro, vai dizer aos irmãos, olha, vocês devem se exultar naquilo que eu falei nos primeiros versos. Olha, em quê? Na regeneração, na esperança, naquilo que é a herança que vocês vão receber. Ele falou assim, vocês devem se exultar nessas coisas, porque estas coisas não lhes serão tiradas, como disse Jesus. Porque eles estavam sendo tirados tudo que lhe era possível, eles estavam sendo retirados, tudo. Eles perderam casas, perderam as famílias dispersas, tudo que você puder elencar aqui, dizem que é o mais importante nessa existência, eles estavam perdendo. A própria vida, muitas vezes. Mas Pedro disse assim, olha, vocês devem se exultar, ainda que vocês estejam contristados. Ele fala bem assim, olha, essa tristeza de vocês tem umas características. Elas são
no presente, porque vocês sofrem agora, e se necessário, vocês sofrem. Por quê? Porque, na verdade, ele usa uma figura dizendo o seguinte: olha, assim como o fogo, o fogo faz uma purificação do ouro, e ele tira aquelas imperfeições, que o ourives faz esse processo, ele diz assim: olha, quanto mais isso acontece, mais se revela o metal. Não é assim que acontece, Josué? É assim que eu não sei como é que é. Eu sei do que eu li. Não é isso? O metal vai ficando mais limpo, vai ficando mais, você percebe melhor aquele metal quando o fogo passa. Então a figura de Pedro é dizendo o seguinte: olha, a sua fé é muito mais preciosa do que o metal. Ela vai ficar de maneira muito mais visível, muito mais perceptível o valor, a grandiosidade dessa fé. E essa fé, nada mais, nada menos do que o próprio Deus operando dentro de você. A gente percebe, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o desenvolvimento da salvação, ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, desenvolvei com temor e com tremor, não é isso que ele fala? Temor e tremor a salvação. E aí ele vai dizer, lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano é lá para o verso 12, acho que ele fala isso, ele diz assim, olha, ele fala desse desenvolvimento, mas ele fala assim, que Deus que opera o querer e o realizar, algumas traduções falam o efetuar. É um texto que os irmãos calvinistas gostam muito, né? Sempre quando eu conversava com eles, a gente falava muito, esse texto é um texto bastante citado, né? Eles falam da questão de Deus, aí tem várias linhas que defendem uma coisa ou outra, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que é interessante é que o que ali Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a fé, que é esse poder que opera dentro de vocês, é isso, é Deus operando dentro de vocês a vontade dele. Você se associa à vontade dele, você coopera nessa caminhada com Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você despertar da consciência, você agora pode se esforçar para tocar as realidades espirituais em Deus. Antes você queria tocar e você era como aquele cego, como a figura que o Paulo também usa em Atos 17. Ele fala assim que os homens estavam cegamente tentando encontrar Deus. Não sei se os irmãos lembram, em Atos 17, ele está tateando como se pudesse encontrar. Aí ele faz uma estátua, né? E aí ele diz isso, e ele tenta de algum modo trazer uma adoração àquele que ele diz que entregou o sol, que dá a chuva, que dá o sol, ao Deus que acalma o mar e tudo mais, mas eles estão ali como que uma venda nos olhos tentando encontrar Deus. E aí Paulo fala, olha, vocês não precisam ir para lá, nem para cá, e nem isso, nem aquilo. Ele diz, olha, ele está perto de vocês. Na verdade, Jesus falou assim, olha, ele está dentro de vocês. Quando Paulo fala está perto, é apenas uma figura, ele está dizendo, olha, Deus está em você. Você precisa encontrar como aquele que procura estar num campo e acha um tesouro escondido, que é a figura que Jesus também usa na parábola. Essa pérola escondida é o próprio Deus dentro de você. Desse terreno que não tem um valor comparável a essa pérola. E aí você vende o terreno, ou seja, você entrega a sua vida, você simplesmente se rende ao governo daquilo que é maior do que você, do que é o tesouro, o próprio Deus. E aí o apóstolo Pedro, falando sobre tudo isso, ele fala da fé. E aqui eu queria trazer, como eu disse, que o Alexandre, o Josué, os demais cooperadores sempre trazem o conceito da fé, e é importante. Me perdoe aqui, o Josué vai me ajudar, eu não sei falar essas palavras, Josué, mas você vai ajudando aí. O Alexandre também. A palavra grega pistes, é isso? Pistes. Pistes. E a latina fide. Fides. Então, essas palavras que são utilizadas para falar sobre a fé, como vem sempre falando aqui, o ato de ter fé, aí crer, é o que está traduzido aqui pelo Almeida, João Ferreira de Almeida, né? Está traduzido aqui, crer. O problema é que essa palavra, ela tem uma expressão, uma ideia muito maior do que o crer. E aí é que gera algumas confusões. Confusões que eu falo assim, tanto intelectuais como prejuízos espirituais, de certo modo. Por quê? Porque intelectuais, porque aqueles que
devem apregoar, eles transmitem como se fosse um mero crer. E quem recebe, recebe como se fosse um mero crer, e ao agir como se fosse um mero crer, eles têm prejuízo no desenvolvimento da salvação. Porque a fé, ela é o princípio desse processo. A gente precisa entender e precisa desenvolver a fé. A fé, ela é aumentada ou ela é enfraquecida. Você pode ver nos evangelhos, Jesus falando bem assim, passando lá, e eu ficava assim, aumenta a nossa fé. Não é isso? Aí ele falou assim, homens de pouca fé. Aí ele, aumenta a nossa fé. Ajuda, porque a minha fé é pouca. Então a fé é uma semente que cresce e ela precisa desenvolver. E muito da falta de desenvolvimento da fé tem a ver porque os homens estão rateando com relação àquilo que é espiritual e aquilo que é material. Há muita confusão entre a fé parecer ser tocada ou a maneira como se age de fé é uma maneira material, física, mecânica, é uma maneira meramente industrializada, é uma forma manufaturada de fazer aquilo que é pelo poder do Espírito. E se você não age pelo poder do Espírito, não é Cristo agindo por meio de você, mas é você agindo em nome de Cristo e, na verdade, aquilo não está te salvando. Por quê? Porque aquilo, na verdade, está prejudicando esse desenvolvimento. Porque toda obra que é feita pelo ego, irmãos, só tem uma coisa que vai acontecer com você, se você faz as obras pelo ego. Simplesmente você vai ser alguém muito orgulhoso, você vai ser alguém que faz muito juízo sobre o outro, que você acha que talvez não proceda daquele mesmo modo que você, porque você deveria proceder o bem com todos pelo bem do outro. Não proceder bem com o outro como se eu fizesse aqui como é que pode dizer assim, um score, né? Assim, um score, pontuação. Então, olha, eu estou num nível de bem aqui, 90% que eu quero. Deixa eu ver o irmão está 60%. Então, eu estou bem. Então, se eu estou bem, eu posso julgá-lo, né? Porque se eu estou bem, 90%. Então, agora, você vai julgar alguém que está 100%? Não, 95%. 100% não tem ninguém. Vamos dizer assim, 95%. Aí você já fica, né? Não é assim? Não era mais fácil, por exemplo, você julgar como os religiosos faziam? Eles julgavam as meretrizes e os publicanos, não era isso? Eles tinham um juízo pronto, certo? Mas aí você vai atacar alguém que está vulnerável, que está numa situação difícil e tudo mais. Mas o que isso ajudaria aquelas pessoas? Nada. Então, na verdade, você não está estendendo a mão para socorrer alguém, você não está fazendo o bem. O mal você está fazendo. O melhor seria se você não consegue ajudar, pelo menos calado ficasse, para não prejudicar. Mas é isso que acontece. Com aquele que age mecanicamente, ele vai ser tentado a se orgulhar. Ele vai ser tentado a julgar o próximo. Ele vai ser tentado a achar que a humildade, que é Cristo, ele deveria sentar e aprender, ele acha, eu não tenho nada a aprender. Então, se ele não tem nada a aprender nem com Cristo, que é humildade, ele vai ter a aprender com você? Ele vai te ouvir? Não vai. Esse é o problema daqueles que se orgulham demais, porque eles não podem ouvir. Aí, talvez, na falsa humildade, ele vai querer ouvir o Josué, porque ele entende que o Josué seria alguém de um grande vernáculo, grande conhecimento. Pode ser que sim, Josué, pode ser. Mas o outro irmão ali, que ele acha talvez não, ele não vai querer ouvir. Mas por que ele não vai querer ouvir? Mas não é o irmão, tem que ouvir o que quer? Não, porque eu sou maior do que ele. Olha as ideias. E aí Jesus, ele ensinava que para que ninguém se orgulhasse, ele dizia o seguinte, olha, entenda, o maior de todos, que sou eu, todo mundo sabe que eu sou o maior de todos. Vocês sabem, porque vocês são meus discípulos, o Pai revelou que eu sou o Cristo, eu sou o maior. Contudo, eu sendo o maior, eu sou o protótipo, o maior é o que poderia exigir alguma coisa. Poderia, maior. Mas como o espírito do maior é doação, o que ele faz? Ele, para servir os homens, ele se faz menor que os homens para servi-los. É Deus que se faz homem, é o caminho da humildade. Deus que se faz homem para servir. Aí o homem que é menor do que o próprio Cristo,
ele não poderia fazer nada senão, no mínimo, aquilo que Jesus está falando, porque mais que Jesus não tem como fazer, mas ele deveria fazer aquilo, seguir aquilo. Só que ele não, ele quer ser servido pelos homens e não quer entender que ele, sendo menor, para ele ser maior como ele quer ser, enquanto homem, ele precisa se fazer como Deus. Porque no reino de Deus, maior sempre é o que serve. Então a autoridade maior, ela é doação e serviço, amor, constância. Então é isso que os homens, na loucura, eles querem se fazer como deuses, mas não como Deus, a semelhança de Deus, o único Deus, mas como os deuses que são a imagem do próprio homem. Isso é o princípio da idolatria. Isso é o problema do homem, o problema, a raiz do problema do homem. O homem é um ególatra, ele é um homem, ele faz um culto de si mesmo. Então toda obra, todo bem que você faz ao próximo e é destituído de amor, é destituída desse poder do Espírito, ele é apenas o quê? Ele é apenas um culto a si mesmo. É isso que o Evangelho está dizendo. Então você está apenas cultivando um culto a si mesmo. E aí isso não vai desenvolver a sua salvação. E aí é esse o ponto. O que acontece? Essa palavra pistes e fide, ela exprime as ideias de quê? Convicção da verdade de algo e traz uma ideia de fidelidade, que é o ponto que o ministério sempre vem colocando. E aí eu achei interessante, o filósofo e teólogo Humberto Holden, é isso que fala o nome dele? Ele traz uma ideia que eu acho que se aproxima e é bastante harmoniosa com o que acontece aqui com essas palavras. Ele traz uma ideia de que originalmente essa palavra ela tem uma expressão um pouco mais acurada, que seria uma ideia de harmonia e de consonância, sintonia, é o que ele fala. Então, se a gente pegar o que a palavra exprime e o que ele está dizendo aqui, que seria essa ideia, a gente vai ter uma ideia de fé mais interessante. A primeira seria a fidelidade do cristão em obediência ao Evangelho, fruto da convicção interior da verdade conhecida. Mas um sentido mais orgânico, como a gente vem comentando aqui no ministério, essa ficaria melhor. Eu diria assim, estabelecer da harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Estou pegando as palavras dele e harmonizando com a fidelidade. Estabelecer a harmonia entre o espírito humano e o espírito divino, uma sintonia que é fruto do alinhamento à consciência de Cristo, em unidade, produzindo uma experiência de fidelidade ao Evangelho. Um pouco grande, né? Mas quais são as ideias aqui? Ele comenta que há uma harmonia, a fé, ela é um poder de Deus que traz uma harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. É o que Paulo chama de justificação. É você alinhar uma consciência com a outra. Então, essa sintonia e harmonia, que ela resulta? Numa unidade. Então, quanto mais você recebe do Evangelho, porque a fé vem pelo quê, irmãos? Quem lembra? O apóstolo Paulo falando. Pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. E por que toda quarta-feira, todo domingo, o Alexandre prega a palavra de Deus aqui? Para que desperte a fé dos irmãos, não é isso? Para que aumente a fé dos irmãos. Se os irmãos ouvirem de bom grado, de bom coração e assimilarem no interior. Essa é a questão. Então, como a fé vem pela pregação do Evangelho, à medida que você vai ouvindo do Evangelho, você vai, na sua consciência, se alinhando com a consciência de Cristo. É o que Paulo chama de, ele diz assim, vocês têm a mente de Cristo. Vocês já têm a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo, ela não está acabada dentro de vocês. Ela precisa ser desenvolvida. Então, esses vários termos, desenvolver a mente de Cristo, desenvolver a fé, crescimento de Deus, salvação da alma, como
Pedro fala, todos esses termos, na verdade, está dizendo desse processo que precisa voltar para a casa do Pai. Tudo isso é a salvação de Deus, que é o que a gente, e comumente se fala mais, é salvação, né? Você precisa ser salvo, não é isso que é muito dito? Você precisa ser salvo, que é o mais conhecido. Mas se eu dissesse assim, você precisa do crescimento de Deus, é a mesma coisa. Você precisa desenvolver a fé, é a mesma coisa. Você precisa voltar para a casa do Pai, é a mesma coisa. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, só que são aplicações diferentes, assim, no sentido de como que ela ali é colocado naquele momento e naquela situação. Então, a fé aqui fala dessa harmonia, dessa sintonia, desse alinhamento de consciência. E o que resulta isso? Não é só alinhar a consciência. Alinhar a consciência, inevitavelmente, vai resultar o quê? Na obediência ao Evangelho. Irmãos, quando você lê ali o capítulo 11 de Hebreus, que é muito citado sobre a fé, você vê que o escritor ele fala que a fé ela é um firme fundamento. Aí ele fala de uma convicção, ele vai falando de vários pontos ali que você está firmando-se e tocando naquilo que é espiritual, naquilo que se tem uma certeza. E essa certeza e aquilo que é firmeza espiritual, que é invisível, você toca por meio da fé. Porque são os olhos do coração que podem enxergar o Evangelho. Não é com os olhos humanos, não é ouvir. Por isso Jesus falava assim, olha, quem tem ouvidos, ouça. Não é quem tem ouvidos humanos, é quem tem os ouvidos do coração aberto para ouvir. Ele sempre está dando esse alerta. Por quê? Porque a fé é essa realidade espiritual em que você se une a Cristo. Esse alinhamento de consciência é unir-se a Cristo. E a gente vai ver mais aqui adiante que unir-se a Cristo não é assim, ele morreu por mim e há 2000 anos atrás ele morreu no meu lugar, pagou meus pecados, todos são verdades, tá? Mas eu me associo com ele. É isso aí, Jesus. Isso, muito obrigado, você é um cara muito bom, maravilhoso, me salvou, né? Se eu crer nisso aqui, está tranquilo? Está tranquilo. Alguns dizem que está tranquilo, mas acho que eles falam que está tranquilo, mas na verdade depois eles pregam que tem que desenvolver, só que eles falam tanto que está tranquilo que quando eles pregam desenvolver, os irmãos têm dificuldade para desenvolver. Está vendo? É um problema. Eu estou falando de alguns irmãos que eles pregam assim. Só que a ênfase do Evangelho não é o estar tranquilo. O estar tranquilo que Paulo prega, no sentido que eles dizem que é estar tranquilo, que é a segurança da salvação, é que você tenha confiança no Pai. Porque a fé é o quê? Você não tem que confiar? Quem se aproxima de Deus não tem que confiar nele? Eu tenho que confiar que Ele não vai me abandonar no meio da salvação, no processo de salvação. Você acha que isso não teria alguma dúvida? Você acha que alguém não teria essa dúvida? Tem, porque tem irmãos que não dizem que, não, se eu pecar aqui eu não vou perder, não vou para o lago de fogo, não é assim, Alexandre? Ele não tem dúvida sobre a segurança da salvação? Ele tem. Aí tem um outro grupo que vai falar bem assim, olha, não, esse pessoal não entende e tal, a gente está salvo. Aí eles tentam confortar esses irmãos, mas não é confortar, é meio que dar uma paulada nos outros irmãos, você é fraco, não entende. Mas assim, esse irmão está com dúvida. E a dúvida, ela faz o quê? Ela esmorece a fé. Não é isso? O irmão está procedendo, está se esforçando, só que às vezes ele está se esforçando, mas ele não compreende que ele está se esforçando, muitas vezes não é por meio da fé, não é por meio do poder do Espírito, ele está faltando uma confiança, entendeu? Nessa obra do Espírito Santo. E às vezes ele aprendeu que determinadas obras que são humanas, que ele entende que são para Deus, que Deus não pediu, ele está fazendo muito bem, só que essas obras são impotentes. Elas não são obras que vão fazer morrer a velha natureza. Elas não vão desenvolver a salvação, a consciência de Deus dentro dele. E ele está praticando, e ele pensa que
mas eu me esforço para estar em consonância com aquelas obras. Só que Jesus falou que o nosso esforço, o apóstolo Paulo também disse, não é para essas obras. O nosso esforço é estar em consonância com a consciência de Cristo. Nosso esforço é se apropriar da vida eterna. O nosso esforço é se apropriar dessa consciência de Cristo, dessa mente de Cristo. Porque ter a vida eterna é ter a mente de Cristo desenvolvida. É a mesma coisa. Então, quando fala tomar posse da vida eterna, é tomar posse da mente de Cristo. É você se alinhar à consciência de Cristo. E quando você permite que a iluminação, a palavra de Deus que é pregada, quando você ouve, isso vai aumentando a sua fé. E a fé é um poder assim, indestrutível. Ela opera e ela vai realizar o querer e a vontade de Deus, foi o que o apóstolo Paulo falou. É Deus quem quer realizar isto. Se é Ele quem quer, como que Ele vai retroceder? Seria controverso. Mas Paulo, não apenas suficiente com isso, ele escreveu vários pontos, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, tem vários textos que os nossos irmãos, por exemplo, eu falo os irmãos que falam propriedade porque eu participei muito dos irmãos calvinistas, tenho muito amor por eles, tenho vários colegas, tem um que é pastor lá na igreja no Ceará e tudo mais. Não entramos muito em muitas coisas para não dar muita, para manter a nossa fraternidade, tudo tranquilo, mas são irmãos que têm um desejo eles querem, são irmãos que eu conheço que querem realmente viver e eles procuram viver o Evangelho. Não é nenhuma acepção aos irmãos, nada disso. Mas eles, por exemplo, por que Paulo escreveu esses textos? É porque justamente existem pessoas que elas, por não conhecerem um pouco do caráter de Deus, elas teriam alguma dúvida sobre isso. E para você proceder em obediência ao Evangelho e você permanecer, perseverar, você precisa confiar que aquele que te chamou vai completar a boa obra. Foi isso que ele disse. Só que é o seguinte, a boa obra, para você sair lá, igual Abraão, de uma terra estranha, não é isso? Ele não obedeceu? Se você olhar aqui em Hebreus capítulo 11, você vai ver o seguinte, que tudo que fala lá em Hebreus, ele fala sempre num modo, é um verbo de ação. Ele está sempre falando, olha, a fé, ela vai produzir o quê? Uma obediência. Uma obediência. Se você olhar para Abraão, ele sai de uma terra. E ele está indo em caminho de qual terra? A terra que Deus falou que ia mostrar para ele. Nesse caminho, passa por Abraão, o protótipo da fé, o pai da fé. Você vai ver que os hebreus, eles entram nessa caminhada depois de Abraão e eles vão para essa terra, na promessa dita a Abraão. Só que, entre eles saírem e chegarem na terra que Deus lhes prometeu, eles passaram por quê? Por várias provações. É o que fala-se muito do deserto, né? Os pregadores usam muito essa figura, né? O deserto vai passar pelo deserto e tudo mais. Esse deserto, até chegar lá, eles passaram pelo Mar Vermelho, que o apóstolo Paulo fala que é um batismo. Não é isso que ele fala? É o batismo, acho que em 1 Coríntios 10, se não me engano, ele fala que é um batismo. Eles foram batizados no mar. E esse processo, que é batismo, você vai ver ali o apóstolo, aliás, João Batista falando o seguinte, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pedro está falando do fogo que purifica, João Batista fala que você será batizado no Espírito Santo, você vai emergir nessa dimensão espiritual, você vai ser unido ao corpo de Cristo, mas ele fala que junto com essa união tem um fogo, há um batismo com fogo. E é o mesmo processo dos judeus, né? Os hebreus, na verdade, eles passando pelo mar, até chegar o fim da caminhada deles, que seria a boa terra de Canaã. Qual é o fim da nossa caminhada? Salvação da nossa alma. Não é o fim da fé? Não é salvar? Começou uma obra no teu espírito. O corpo será glorificado, é o que diz o apóstolo Paulo. Mas e essa alma que está dentro de você? Como é que faz? Ela não tem que passar
por um processo de transformação? Precisa. É como o Alexandre costuma dizer aqui, se não precisasse passar pelo processo desse desenvolvimento da salvação, como é que seria o céu, que tanto dizem? Vai para um lugar, para um céu, mas como é que seria esse céu? Não seria bom, né? Porque se a terra não está boa, não é isso? A nova terra, como o Marcinho está falando. Como é que o céu seria melhor? O céu enquanto o símbolo da presença de Deus, da eternidade com Deus, de algo mais elevado do que a terra, é o céu. Mas para que a gente possa cumprir o propósito que Deus nos deu, que foi se tornar a imagem e semelhança dele, precisa passar por esse processo de desenvolvimento. E aqui eu queria ver com os irmãos, no capítulo 6 de João, uma reflexão com os irmãos. Os irmãos podem acompanhar, João capítulo 6. A gente precisa falar um pouco sobre a natureza e a organicidade dessa fé. E esse capítulo 6 é maravilhoso, para que a gente possa entender como que é necessário desenvolver a fé e o prejuízo que se tem em não desenvolver a fé. E nesse texto a gente tem tudo isso reunido de certo modo. João capítulo 6, os irmãos podem acompanhar a partir do verso 26, mas coloca na tela aí o verso 2, para os irmãos contemplarem o verso 2. Meus irmãos podem ler comigo, olha só. Seguiam numerosa multidão. Por quê? Por que seguia? Seguiam Jesus, tá? Meus irmãos, leem. Tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos... Uma multidão numerosa está seguindo Jesus. E a explicação do apóstolo João é que eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, nessa numerosa multidão que está procurando seguir Jesus, a gente tem aqui um problema. É um problema que é uma figura do que acontece conosco hoje. Você tem uma multidão que está seguindo Jesus. Eles viram os sinais. Até aqui está tudo em consonância. Até aqui. Aqui a gente não consegue discernir. Estou falando que quem discerne essas coisas no coração é Deus. Mas eu estou trazendo o seguinte, até aqui eu não posso fazer nenhum juízo. Juízo de quê? Estão seguindo Jesus. Eles viram os sinais. Não é isso mesmo? Devem seguir Jesus. Tranquilo. Só que, vai para o verso 26, irmão. Agora é Jesus falando. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais. Aqui começa o problema. Não porque viste sinais. O mesmo João falou que eles procuravam porque viram sinais. Aí Jesus falando, olha, vocês na verdade não viram sinais, mas porque vocês comeram pães e vos fartastes. Tinha acabado de acontecer antes, desse episódio. No dia seguinte eles procuraram Jesus no barco, foram atrás, encontraram ele, tem toda a história, não vou contar aqui, mas tinha passado a multiplicação dos pães. E a multidão que havia comido os pães, numerosa, estava atrás de Jesus. E aí, João fala que eles foram por causa dos sinais, viram os sinais. É que Jesus fala que eles não viram os sinais. Os sinais que João se refere é o sentido espiritual do milagre. É o que o milagre aponta. É o que o milagre, enquanto realidade espiritual, quer transmitir àqueles que seguem Jesus. É isso que João está falando. Sinais. Quando Jesus fala de sinais, e João está citando sinais, o mesmo João, é o sentido espiritual do que aquele milagre que aconteceu ali, mas o que ele significa. Porque o milagre pelo milagre não vai mudar a vida das pessoas, mas o sentido espiritual, que são verdades, essas podem ser acrescentadas à alma e ao coração daquele que confia no Senhor. Agora, o milagre, ele é um gatilho, ele é uma coisa que
lhe ajuda na fé, pode lhe ajudar na fé, mas o milagre ele vai tocar ali o seu corpo. Mas esse pessoal que foi curado, depois não morreram? Morreram. Tá, o milagre foi bom ali na existência e tudo mais, mas o que isso lhe acrescentou com relação ao porvir? Se não tiver acrescentado na consciência as realidades espirituais, nada lhes aproveitou. Então, os irmãos perceberem, no verso 6, no 26, ele fala isso. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a multidão não tinha o discernimento e a compreensão dos sinais realizados por ele. Eles viam apenas com os olhos naturais, mas eles não enxergavam com os olhos espirituais. Esse era o problema da multidão ali. E o tema do capítulo 6 é sobre a fé e a incredulidade daquele pessoal que estava ali. É a fé no sentido positivo, porque a fé, né? Ele está falando da fé, Jesus vai falar da fé, mas em contrapartida ele está falando de que olha como que é a incredulidade. A incredulidade é você estar andando com Jesus, você está ouvindo a palavra de Jesus. Eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo a palavra de Jesus, eles seguiam Jesus, eles viram o milagre perto de Jesus, eles participaram de todos os benefícios que se tem da presença de Jesus, tudo que você pensar de Jesus, mas eles não acrescentaram à consciência o próprio Jesus. E aí, Jesus falou o seguinte: essa é a única coisa necessária, Marta. É a única. Todas as outras coisas, elas podem ser importantes, mas elas não vão produzir em você aquilo que tem peso eterno. E ele está falando, olha, esse pessoal, embora tudo isso, eles não compreenderam, não discerniram os sinais. Esse é um perigo que nós temos de, ao ouvirmos o Evangelho e desatentamente, de modo desatento, e de modo não a considerar as palavras do Evangelho, acontecer o que acontece com a multidão. A gente pode estar caminhando numa ideia mecanizada, numa artificialidade, numa ideia progressiva de fé, entre aspas, que não é a progressão da fé. Porque a fé, ela, como eu disse, ela vai resultar no maior obediência ao Evangelho, no maior expressão de sentimento pelo outro, pelo próximo, pela comunidade, pelos irmãos, pela sua família. E o Evangelho, ele tem uma característica que a evidência grande dele é que, a despeito de qualquer coisa que você possa ter aqui, Jesus ele disse o seguinte, olha, o Evangelho, o alinhamento da consciência do homem com Deus, essa harmonia, à medida que ela vai crescendo, uma grande evidência dela é como você viu aquele bom samaritano. Lembram do bom samaritano? O bom samaritano, ele viu o judeu, ele não perguntou se era judeu, qual era a tribo, qual era a situação, ele não queria saber se tinha litígio, conflito, se não se falava, se falava. A sensibilidade do coração do bom samaritano olha, ele é um meu irmão, ele é um ser humano que está precisando do meu socorro. Enquanto o sacerdote, o levita e tudo mais, que numa leitura rápida, assim, da nossa compreensão humana, quem deveria socorrer ele? Jesus está querendo trazer esse ponto. Quem você acha que deveria mais socorrer? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem teria mais dificuldade em socorrer o judeu? Samaritano. Porque os judeus não têm, em tese, porque tem uma guerra, uma briga, um conflito, ele poderia falar, cara, depois de tudo isso, eu vou socorrer um judeu aqui. Ele poderia pensar assim. Só que quem ama, ele não está assim, ele não está para essas imperfeições, essas picuinhas, entendeu? O amor, ele cobre a multidão de pecados. É isso que o apóstolo Pedro mesmo diz. Quando ele fala em cobrir o meu, é isso, você não está olhando o conflito do judeu, do isso, é um ser humano, meu irmão. Você transcende o sangue.
Você transcende a tribo, a sua família. Jesus falou que você vai ter vários pais, várias mães. Olha, você não tem só sua mãe, a sua mãe é aquele que te abraça e te cuida ali, é como sua mãe. Te acolhe como a sua mãe. Porque o amor do Evangelho é isso. É várias mães, vários pais. Não tem isso, não tem judeu, não tem grego, não tem mulher, não tem isso, não tem essas divisões. O amor, ele não enxerga divisões, ele enxerga o outro. É isso. Mas o que ele é? O que ele é com Deus, é ele com Deus. Você, eu estou falando de você, como você procede em amor para com este, não é o que ele é. O Evangelho não está perguntando, olha, pelo contrário, ele diz, olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. A medida do Evangelho é algo que ela faz com que a sua consciência, ela vai se elevando de tal modo que você vai saindo daquilo que é terreno para aquilo que é espiritual. A consciência de Cristo é isso. A consciência de Cristo é tão elevada que ele olha com um olhar para baixo de misericórdia. Agora, quando você está com a consciência terrena, você fica olhando para as brigas terrenas, para os problemas terrenos, e você não sai da mediocridade da humanidade. A humanidade, ela não consegue superar essas barreiras. Para eu amar o Marcinho, eu tenho que ter um monte de razões para amar o Marcinho. Eu tenho que ver, estudar e ver se tudo se encaixa ali. Mas se alguma coisa sair dali, aí não, agora... Aí eu até comecei amando o Marcinho, daqui a pouco agora não preenche mais os requisitos para amar, então Marcinho, agora acabou o meu amor por você. Então assim, isso é complicado. E seguindo no texto, é o que Tiago fala de a fé morta, ele usa a expressão fé morta, e a fé viva e genuína. A fé morta é essa que não consegue amar o seu irmão. E a fé viva é operante aquela que ama o seu irmão. Olha o que Jesus fala. Eu já estou caminhando para o encerramento, irmãos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele diz para trabalhar, não diz? Diz. E o que é isso que ele está falando? Ele está falando do evangelho que se expressa de um coração que deve se esforçar em cooperação pelo alimento espiritual que permanece em nosso interior para a vida eterna. Pois o alimento material, físico, ele disse lá em Mateus, no capítulo 6, se não me engano, ele fala assim que basta o cuidado de Deus. Você trabalha, mas nunca confia que o alimento que você recebeu é fruto do seu braço, mas sempre será a provisão divina. Mas aqui do alimento espiritual, porque Jesus no capítulo 6, ele está usando uma figura, ele pega o material e compara com o espiritual. É o que Paulo fala, comparando coisas físicas com espirituais, é você fazer uma comparação. Ele está fazendo essa comparação. Esse alimento que ele fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês foram atrás de mim, como diz o verso lá no começo, porque vocês comeram o pão, né, da cevada, o pão francês, como a gente aqui. Agora, vocês precisam entender que esse pão não vai mudar nada na realidade espiritual de vocês. Eu sou o pão que vai mudar a realidade de vocês, que desceu do céu. E aí eles, num conflito, porque aqui é a questão da incredibilidade, ele está tentando entender algo que é espiritual pelo sentido físico. A fé não é tocada pelo sentido humano, ela é tocada pelo Espírito. Então, eles pensavam, não, mas dá o mesmo pão que Moisés deu e tal. Aí falou assim, olha, aquele pão nem foi Moisés que deu, foi Deus. Nem Moisés deu o pão para vocês. Para com essa idolatria de Moisés aí. Foi o próprio Pai que deu. Só que adianta o seguinte, aquele pão que o Pai deu lá, também não serve para nada. O pão que aquele pão lá que o Pai deu representa, sou eu. Eu sou o pão da vida. Mas então o que a gente faz? Tem que se apropriar de mim.
tem que comer da minha carne e do meu sangue. Mas como assim? Aí você vê que tem sempre um conflito, né? Eles estão entendendo do sentido físico. Há um problema de entendimento, porque a fé é uma realidade espiritual. E aí ele diz, não, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ouvir as minhas palavras, porque elas são o alimento da vossa alma. Comer a minha carne e o meu sangue é tomar para dentro de vocês a minha consciência, a mesma mente. E o que eu disse no início? Quando você tem uma mente, você age de acordo com ela. A mente de Cristo não é outra coisa senão o próprio Cristo. Não tem como você tirar uma mente, o pensamento, as palavras da pessoa. As palavras são a pessoa, de certo modo. Então as palavras de Jesus são Jesus. É isso que ele está querendo dizer. As palavras saem da mente de Jesus. É o que está na mente de Cristo, é o que ele ensinou. Então, quando você está em alinhamento, em consonância com Cristo, você está em consonância com o Evangelho, com as palavras dele. E a fé é esse poder que vai fazer você agir de acordo com as palavras de Cristo. É importante ou não é a fé? E sem fé é possível caminhar, irmãos? Não, né? Então, irmãos, finalizando, ele disse assim, olha a dependência que nós temos desse Cristo. Ele fala assim, quem comer a minha carne, verso 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Olha a unidade. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu dependo estritamente do Pai. A gente sabe que ele não é maior do que o Pai não é maior do que ele. Aqui é uma questão de economia, de administração, de como Deus trabalha. Mas ele está dizendo, olha, eu aqui na terra, eu dependo estritamente do Pai. Eu vivo pelo Pai. Olha a relação de dependência. Ele está dizendo, olha, e para vocês poderem viver eternamente, vocês precisam depender estritamente de mim. Das minhas palavras, do meu Evangelho. Então, irmãos, que a gente possa fazer igual Maria. Maria, ela estava ouvindo Jesus, e é necessário ouvir Jesus, a gente sabe, mas ela não ouvia Jesus de qualquer maneira. O texto diz que ela estava quedada, ou estava sentada, prostrada, como um discípulo ouve o mestre. E ali ela estava como quem bebe, absorve as palavras de Cristo. A atenção dela era tão grande com aquilo que ela não pôde nem ajudar a sua irmã com aquilo que era necessário para receber um hóspede de honra. Mas o hóspede mesmo disse, olha, não carece disso. A única coisa necessária que vai me trazer muito mais honra, louvor e glória a mim é ouvir o meu Evangelho. Muito mais do que os serviços que vocês prestam a mim. Amém? Vamos refletir nessa palavra. Deus abençoe-nos.